Olá, então a gente está aqui mais uma vez e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o Stronger, certo? Esse olhinho aqui da proteção que está presente no Kit Kids. Eu vou mostrar como que eu uso nos meus filhos. A gente tem usado de duas maneiras diferentes. E os olhos que estão aqui, o que que eles fazem, tá? E vocês vão ver como que esse óleo aqui é poderoso, gente. Então vamos lá, primeiro. O que que tem aqui dentro? Aqui dentro nós temos cedro, olíbano, liceia e rosa, tá bom? Então, vamos começar pelo cedro. O que que faz o cedro, gente? O cedro, ele trabalha também, assim como o vetiver que nós falamos ontem, ele também é um dos óleos indicados para crianças que têm transtorno de aprendizagem, déficit de atenção, transtorno de hiperatividade, autismos. Por quê? Porque ele vai trabalhar com as doenças que têm baixo nível de GABA, ele vai estimular esse neurotransmissor. GABA é um neurotransmissor. Tá? Então, quais são essas doenças que têm baixo nível de GABA? Alzheimer, depressão, autismo, epilepsia, esquizofrenia, transtorno bipolar. Então, quando que ele vai fazer? Então, ele vai estimular. E esse neurotransmissor, ele é o responsável por acalmar e por relaxar, tá bom? Então, o que ele vai fazer na criança? A criança vai ficar mais calma, vai ficar mais relaxada, então ele vai aliviar essa sensação de sentimentos de ansiedade. Então, ele vai recuperar aqui o foco, a concentração, vai acalmar aquela criança. E o cedro, ele também, então, tem esse efeito anti-inflamatório, antisséptico e sedativo, tá? Então, ele também desacelera a atividade celular. Então, ele vai desacelerando. Eu amo dormir com cedro, gente. O cedro, ele me apaga. É como se eu tivesse, assim, ó, desligado uma chavinha na minha cabeça. Ele é muito bacana, tá? Quem quiser experimentar, fica a dica aí para vocês. Mas então, o que que ele vai fazer na criança? Então, ele vai tirar dessa sensação de isolado para conectado, certo? Então, uma criança que antes está isolada, ela passa a se conectar, tá? Então o corpinho da criança que antes estava aí isolado, né? Vamos falar assim, ele começa a se conectar. As coisas do organismo começam a se conectar. E a gente vai ver que os outros óleos que compõem, eles também têm essa função. Então, o outro óleo é o olíbano. Então, o olíbano, o que que ele vai fazer na criança? Então, o olíbano é um imunoestimulante, então ele vai trabalhar muito essa questão da imunidade, né? Estimular o corpo a funcionar adequadamente. Por quê? Porque ele é um restaurador. Ele trabalha muito essa questão de restauração, de restaurador celular, tá? Então, ele é um anticancerígeno, um anti-inflamatório, um antidepressivo, né? Então, ele vai trabalhar com essas doenças como mal de Alzheimer, crianças que têm autismo, ele é um dos óleos super indicados, né? A gente indica sempre o autismo, o olíbano para crianças com autismo, para demência, né? Para pessoas que têm, às vezes, lesão cerebral, justamente por essa capacidade que ele tem de restaurar. Então, ele trabalha essa questão do separado para o unificado, né? Então, ele vai trabalhar assim no corpo como um todo, certo? E a litseia, gente, a litseia, ele é indicado para quando a criança tem tristeza sazonal, né? Aquela tristeza que vem e que vai, dores de cabeça, mente estressada, né? Então, ansiedade também, batimento cardíaco irregular, infecções, né? Asma, tosse, bronquite, hipertensão. Então, ele vai, além disso, ele é um antibacteriano, um antifúngico, um estimulante espasmódico e um desintoxicante. Tá? Então, ele vai ajudar aí a desintoxicar o corpo, né? O nosso corpo. Então, ele vai deixar a criança de sobrecarregado para purificado. E por fim, a rosa, gente. A rosa, que é assim, dos óleos essenciais, é que tem a frequência vibracional maior, né? Então, ele é extremamente poderoso, então antiespasmódico, antidepressivo, um sedativo para quando tem ali convulsões também, ajuda ali nessas questões de luto e de depressão, tá bom? Então, quando a Doterra pensou
em juntar esses 4 óleos e formar esse presente aqui pra gente, o que ela estava vislumbrando? Combater bactérias, vírus transportados pelo ar. Então a gente vê aí o poder da Litzéia aqui, né? Então, gripe, imunidade fraca e pessoas que têm má recuperação. Então, ela vai ajudar nessa questão de problemas respiratórios aí que são muito recorrentes em crianças, né, gente? Ele vai ajudar a combater essa aflição emocional, né? Então, esses limites, né? Limites fracos. Garganta inflamada, a gente pode passar assim na garganta inflamada, tá? Tosse, então criança tá tossindo muito, a gente pode usar herpes labial, tá? Então, herpes labial, verrugas, feridas, cortes, fungos, parasitas, fadiga crônica e doenças autoimunes, tá? Então, como que a gente usaria para essas outras coisas, tá? Então, poxa, eu tô com dor de garganta, gente, passa na garganta, certo? Ai, fiz um cortezinho, passa no corte, passa na ferida. Tô com herpes labial, passa em volta, tá bom, gente? Então, uso tópico, tá? A gente usa no uso tópico. Como eu tenho usado, tá? Então, eu tenho um bebê de 8 meses. Na Bia, eu coloquei na nossa rotina de dormir. Então, eu vou dar o banho, vou trocar, eu passo o Stronger nos pezinhos dela para ela dormir. Então, na Bia, a gente tem usado muito essa questão imunoestimulante mesmo, né? Para trabalhar essa questão de imunidade. Ela engatinha toda hora, põe muita coisa na boca, né? Então, a gente tem conseguido evitar que ela fique doente, né? Que ainda mais agora que começou a mudar o tempo. Então, a gente tem usado dessa maneira e tem dado super certo. No Pedro, eu tenho usado durante o dia, né? De manhã, quando ele acorda, eu tenho passado na linha da coluna dele, né? E o Pedro, por quê? Porque o Pedro entrou numa fase assim que ele tá muito pensamento muito negativo, talvez porque a gente esteja fechado também, né? Não tem saído, não tem visto os amiguinhos dele. Então a gente está trabalhando, estou trabalhando com o Pedro mais essa questão de proteção emocional que ele tem trazido também, tá? Então aí eu reparo que ele fica assim mais conectado, que ele fica mais positivo, né? A gente tem usado dessa maneira. Gente, ele é um óleo muito legal. Ele é um óleo muito cheiroso, muito gostoso, tá bom? Então aproveitem esses óleos. Passem, né? Se você quer essa questão, por exemplo, você pode passar assim na nuca, pode usar assim também, se você quiser de repente se concentrar, quiser fazer às vezes, né, dar uma relaxadinha assim, passa na linha da coluna, né? E aí vocês vão experimentando e usando da maneira que vocês se sentirem mais confiantes para usar, mas não deixem de ter essa proteção que é muito legal, tá bom? Um abraço para vocês e depois eu trago mais dicas. Até logo!